Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui e hoje eu escolhi como plantinha para estar aqui na minha mesa hortelã. É um perfume delicioso, né? Eu amo chá. Você gosta de chá? E hoje a gente quer falar sobre as coisas da terra e nós escolhemos como tema humus. O que é humus? Humus é matéria orgânica em decomposição. Ela é decomposta por minhocas, por micro-organismos, bactérias, fungos, e o humus é importante, é essencial, né, para nossa terra se tornar fértil. E é interessante que quando você vai na origem da palavra humus, do latim, ela está ligada à humildade, à essência, à terra. E como a humildade é essencial, é importante, não é verdade? Nós temos lá um autor que contou o número de vezes que aparece no Novo Testamento a palavra humildade. É Jerry Bridges, e ele concluiu que aparece 40 vezes a palavra humildade e 50 vezes a palavra amor. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Deus diz que nós devemos andar em humildade. E o que é humildade? Filipenses 2:3 traz para a gente uma resposta. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É eu entender que eu não sou melhor do que ninguém, que eu tenho limitações, que eu sou pequena, e o outro também. E o outro também tem limitações, e eu devo respeitar o limite do outro. Tiago 3, versículo 13, diz assim, que as obras praticadas com humildade demonstram sabedoria. Conta uma história que o imperador, ele foi falar com soldados que tinham desertado de uma batalha. E ele foi falar com esses soldados e ele falou com muito carinho, com muita mansidão. E os seus coronéis, né, questionaram: por que o senhor falou com tanta assim, mansidão com esses desertores? Então esse imperador, com muita sabedoria, diz assim: eu tenho que punir os meus inimigos. E apontou para os jovens e disse: eu não vejo nenhum inimigo aqui entre esses jovens. Quando a pessoa faz ou fala alguma coisa diferente de você, ela não é seu inimigo, ela está expressando a sua vivência, a sua opinião, e a gente deve respeitar, e muitas vezes, mesmo quando é contrária à nossa, com quantas coisas que a gente pode aprender. Eu fico encantada com um personagem da Bíblia, né, que é o Davi. Davi, ele se tornou um rei, mas ele era humilde, ele sempre atribuía a Deus as suas vitórias. E no capítulo 29 de 1 Crônicas, ele já está idoso, e ele então conversa com o povo, e ele começa a dizer o quanto que Deus é poderoso e quanto que tudo que eles deviam a Deus. E ele fala assim no versículo 11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Versículo 12. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e tudo dar força. Então ele declara perante o povo, ele faz essa oração, que tudo procede de Deus. A gente precisa ter essa consciência, né, que tudo que temos, né, tudo que somos pertence a Deus. Nossa família, nossos bens, nosso carro, nossa casa, tudo que temos, que somos, títulos, né, vem do Senhor, procede dele. E eu não posso considerar meu aquilo que Deus me deu. Então Deus dá bens, talentos, dons. Eu tenho que chegar na presença dele e entender que tudo aquilo
foi dado com um propósito. Senhor, como devo administrar, como eu devo usar isso que o Senhor deu? Sabe o que é o oposto da humildade? É a soberba. A soberba vem da falsa ideia de que a conquista foi nossa. Em Provérbios 16, 18, fala que a soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Então, a soberba vai fazer com que aquele cidadão soberbo um dia vai se arruinar e um dia vai cair. Em Tiago 4, versículo 6, diz que Deus se opõe. Deus, ele não gosta, não detesta atitude de orgulho, ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Saber isso, né? O tanto que a gente precisa mudar, ser humilde, tem que fazer com que a gente celebre cada vitória com gratidão a Deus. Por menor que seja a vitória, vamos celebrar, vamos agradecer a Deus. E Deus muitas vezes permite desertos, permite luta para transformar a nossa soberba em humildade, para quebrantar, né? Assim como a terra precisa ser arada, aqueles torrões, né, duros devem ser quebrados, despedaçados para aquela terra se tornar fértil. Assim Deus faz com o nosso coração. A gente tem que ser quebrantado para a gente se tornar fértil. Davi, que nós comentamos, que viveu 1000 anos antes de Cristo. Ele era um pastor de ovelhas, era um menino, né? Quando ele foi chamado por Deus, foi ungido por Deus através do profeta Samuel. Mas durante muitos anos, Davi sofreu ameaças, sofreu traições, ele teve que fugir do rei Saul, que o perseguia de uma forma feroz, né? Mas aquilo lá foi um tratamento, uma escola para Davi. E ele veio a se tornar um grande rei, o maior rei que Israel já conheceu. E esse Davi, então, no final da sua vida, ele declara isso, que tudo procede de Deus. E no versículo 14 e 15, ele começa dizendo assim: porque quem sou eu? Eu não sou nada. Ele fala, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, Senhor. E das tuas mãos tu damos. Então, é da sua mão que nós ganhamos, e é para ela que nós oferecemos, né? No caso, as ofertas. E no versículo 15, porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Davi, ele percebe que ele vai partir, e com humildade ele entende que nós somos impuros, transitórios, nós somos peregrinos aqui na terra, e nós estamos perante um Deus que é santo, é um Deus eterno, é um Deus cheio de poder. Davi, ele me ensina tanta humildade. Quando ele peca, ele publicamente declara o seu pecado para o povo, né, com humildade. E assim, que enquanto nós vemos a palavra humus, né, ela é rica em nutrientes, ela é quebrantada, ela é esfarelada, e ela é usada em terra pobre para se tornar fértil. E isso nós vemos na vida de Davi. E a pessoa, né, então, humilde, ela faz diferença onde ela está. E Davi, ele me mostra isso lá em Atos, capítulo 13, versículo 36. Aqui nós temos um comentário sobre a vida de Davi, que fala que, tendo Davi servido a sua própria geração, ele foi bênção na sua geração, conforme o desígnio de Deus, ele cumpriu o propósito de Deus e ele adormeceu. Então Davi, ele teve uma vida, né, quebrantada, humilde, útil aonde ele passou. Um rei guerreiro, ousado, poderoso, mas que entende o quanto que ele é fraco, o quanto que Deus é poderoso, santo e eterno. Quando a gente vê sobre velhice na Bíblia, é muito interessante, a gente aprende muito, né? Como a gente precisa entender que um dia nós vamos ficar idosos, né? E precisamos então ter uma vida que vale a pena, para quando chegar na velhice poder dizer: cumpri o propósito que Deus tinha para mim. Tudo que Ele me deu,
tem um propósito, que a gente possa fazer bom uso desse propósito. Lá em Eclesiastes 12, fala sobre a velhice. É fantástico esse texto, muito interessante. Ele fala que na velhice a nossa visão fica empaçada, nossos braços, nossas pernas, elas ficam trêmulas, fracas. Ele diz que a gente começa a andar encurvado, perde o apetite, o sono, a audição. Muitos perdem a esperança porque tiveram uma vida, né, focada aqui na terra, e a voz se enfraquece. E agora em Eclesiastes 12:7 fala até que chega a hora que o pó volte à terra como era, o humus, e o espírito volte ao Deus que o deu. Tudo que temos foi Deus que nos deu. Salmo 90, versículo 12, escrito por Moisés, diz assim: faça com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Jesus diz em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que a gente possa chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, ensina-me mansidão, humildade, a tratar os outros com respeito, com amor. E eu estava pensando em alguma experiência, alguma coisa que eu passei sobre humildade. Eu me lembrei de uma amiga na minha juventude. Essa amiga era muito rica. A gente conhecia, né, a vida dela, sua família muito bem. E a gente foi num acampamento e ela estava com um baita anel que ela ganhou de 15 anos, um anel de brilhante do seu pai. E nesse acampamento, algumas pessoas chegaram e falaram: oh, que anel lindo, como brilha, né? Nós estávamos num campo, né? Como brilha no sol, que coisa linda, né? Até um perguntou: você comprou na Americana? Loja Americana vendia bijuteria naquela época. E ela sorriu, com um sorriso meigo, tranquilo, humilde, e não contou, né, que devia ser na melhor relojoaria. Então, como a gente precisa aprender, né? E depois ela foi morar na Europa, e ela foi ser babá na Europa, essa moça. E ela foi ser babá, e o tio da criança se encantou com ela, e ela com eles começaram a namorar, e ele só foi saber da verdadeira situação da família dela, da riqueza que ela tinha, quando ele veio para o Brasil para pedi-la em casamento para o seu pai. Como é lindo, né? Uma pessoa humilde, que não fica esnobando aquilo que tem, aquilo que é. Como a gente precisa aprender a fazer isso. A ter no nosso coração humus, né? Doçura, amizade, alegria. Isso vai nos fazer fértil. Amém? Que a gente possa buscar isso. Entender que nada somos pequenos, transitórios, peregrinos, como Davi fala. E tudo que temos veio das mãos do Senhor, um presente do Senhor. Quanta gratidão que devemos ter ao nosso Deus. E nesse sentido, como nós devemos tratar o outro com gentileza, com respeito, entendendo que nós somos pequenos, limitados. E é assim que nós temos que ter misericórdia no nosso coração. Amém? Que Deus encha o meu e o seu coração com mansidão e com humildade. E se você foi edificado por essa palavra, deixe o seu comentário. Se quiser uma oração, deixe o seu nome, a cidade onde você está. E nessa semana estarei orando por você. Eu coloco os nomes no meu computador, estou colocando ali. E todo dia tenho orado pelos nomes que pediram oração na segunda-feira. Em todos os dias daquela semana. Compartilhe essa mensagem para que ela chegue para outras pessoas, para a gente entender o quanto devemos ter o coração grato na presença do Senhor. E tudo que temos, Senhor, qual que é o teu propósito? Me ensine a administrá-lo, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.